Olá, esse é o tipo de bate-papo que interessa aos brasileiros de todas as matizes. E para ser muito sincero com você que está em casa, a maior parte dos brasileiros de todas as matizes costuma não gostar muito dessa conversa. Acha que é uma coisa só de partido político, só de coligação, só de candidato. E aí entra o primeiro das grandes problemáticas da origem da alienação política cidadã do brasileiro. Ele não gosta ou não gosta de perder tempo de se informar sobre aquilo que mexe com o horizonte de sua vida. Eu vou falar sobre reforma eleitoral, que não foi mini-reforma coisa nenhuma, como especialista em direito, em internet, questão digital e todas as nuances de ferramentas, inclusive, que fora do ambiente eleitoral, você em casa, confesse, usa também de forma inadequada. Então, pode servir algumas das questões que nós vamos falar aqui, embora baseado na lei eleitoral, para outras condutas do computador. Para isso, nós convidamos e exploramos ele sempre em relação a esse assunto, porque é um especialista, como apresentei, o advogado José Milagre. Você está militando no ponto de vista científico de informação há bastante tempo sobre isso. Eu fiz uma eloquência inicial e gostaria da sua opinião, mesmo que eu possa estar errado. Não é a mini-reforma, são mudanças profundas na legislação? Sem dúvida. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, pelo convite de esclarecer um tema tão pertinente a toda a sociedade, né? Sobretudo em ano eleitoral. De forma alguma não se trata de uma mini-reforma. Nós tivemos uma mini-reforma eleitoral, foi trazida pela Lei 12.891 de 2013, no pleito anterior, mas como ela não seguiu a anterioridade, ela não se aplicou ao pleito de 2014, ao pleito passado. E agora, recentemente, nós tivemos uma nova reforma eleitoral da Lei 13.165 de 2015, que seguiu a anterioridade e se aplica a 2016. Ou seja, aqueles que vão participar de um pleito, que são pré-candidatos ou que tratam de eleições, vão lidar com duas legislações que trazem profundas reformas, não só na lei das eleições, mas no Código Eleitoral, e que vão impactar completamente. Então não se trata apenas de uma mini-reforma, mas de reformas significativas. Tem uma série de mudanças e, para não perder tempo, nós vamos entrando nela já. A inserção na internet no processo eleitoral. Como pode se dar em relação a esta eleição? Olha, a eleição de 2016, com certeza a internet vai ter papel fundamental. Nós tínhamos uma pesquisa do Ibope de 2010 para candidato a vereador e a internet era o segundo meio que influenciava na hora de decisão do voto. Só perdia para a TV, até por conta da inclusão digital. Eu acompanhei diversas eleições, assessorei diversos candidatos e o orçamento de internet era em média 30% do orçamento da TV. Hoje esse orçamento ele é igual ao da TV. Uma pesquisa do Datafolha de 2014 já demonstra que a internet no pleito influenciou 39% das pessoas, sendo que 19% foram muito influenciadas. Uma mesma pesquisa do Ibope sobre mídias digitais aponta o Facebook, né, como um dos principais fontes de informação hoje do usuário em relação a temas, notícias e assim por diante. O eleitor está conectado e a internet deixa de ser uma mídia complementar na campanha, mas para ser a tábua de salvação e principalmente o palco aí de grandes debates e da influência de voto. Aí, como a gente vai entrando aos poucos em cada um dos temas, isso não significa entrar lá no feed de notícias e digitar uma bobagem qualquer, não. Vamos falar de estratégia, de regras, sobretudo. O que muda em relação às eleições passadas, Milagre? Olha, a internet ela vem sendo discutida em cada eleição. Nós sabemos que o TSL pode regulamentar a propaganda eleitoral em cada pleito. Eu tenho normas rígidas, que são a lei eleitoral, né, a lei 9.504, que todo candidato, partido ou coligação tem que conhecer, mas eu tenho as resoluções. O que eu posso dizer é o que muda em relação à propaganda física. A propaganda física vem cada vez mais perdendo espaço. Olha só, eu não posso mais cavalete, aquele muro, aquela placa de 2 metros quadrados em ambiente privado reduziu-se para meio metro quadrado, ou seja, um adesivo. Os comícios têm que respeitar as 22 horas. Né? Eu tenho uma limitação em relação a santinhos, a questão da publicação, de emporcalhar a cidade. Basicamente, a propaganda física hoje é adesivo, mesas e distribuição de materiais e bandeiras móveis. A partir do momento em que eu vou perdendo espaço na propaganda
propaganda física, todos nós começamos a olhar a internet, porque a internet começa a abrir um canal de comunicação com o eleitor que está online. Nós temos 95 milhões de usuários na internet no Brasil. Facebook hoje é uma das principais mídias, então a internet ela começa a ser aquele canal mais barato, mais acessível, que o candidato vai conseguir também engajar o seu eleitor e formar essa decisão de voto. Então, nós estamos falando que essas reformas, com essas aplicações de resoluções de legislação, mudam a campanha convencional, aquela que a gente estava habituado, e muda também os gastos de campanha? Com certeza, os gastos de campanha, a gente tem uma série de limitações aplicáveis a 2016. Por exemplo, nós temos limitações de gastos para prefeito, para vereador, municípios até 30 mil habitantes, por exemplo, o vereador pode gastar 10 mil reais, o prefeito 100 mil. Municípios como Bauru, por exemplo, como que o TSE vai fazer o cálculo? Vai pegar a declaração da última eleição e aplicar 70% ou 50% e vai estabelecer isso como limite de campanha. Então, eu tenho aí um limite agora de campanha, tenho até limites para contratação de cabos eleitorais de pessoas. Então nós temos um exemplo, 1% do eleitorado para municípios até 30 mil habitantes e a cada 1.000 habitantes eu acrescento 1. Então essas limitações, somando-se também as limitações das doações, porque pessoas jurídicas não podem mais fazer doações e o candidato estava acostumado a receber aquele montante de 2% do faturamento, até 2% do faturamento bruto anterior poderia ser destinado à campanha. Somando todas essas restrições, eu começo a pensar assim na internet como uma alternativa mais acessível e que eu vou poder atingir esse usuário que está conectado hoje por meio de redes sociais. Levando-se em conta as reformas, as resoluções que são aplicáveis para essa eleição em 2016, então você tem, como a gente já está conversando, uma mudança das campanhas convencionais, mas também nos limites das formas dos gastos das campanhas. Sem dúvida, Nelson. Para essa campanha de 2016, eu tenho uma série de limitações de gasto. O TSE estabeleceu limitações financeiras de gasto de campanha. Então, por exemplo, num município até 30 mil habitantes, o vereador ele pode gastar 10 mil reais, o prefeito 100 mil reais. Para um município maior, o TSE vai fazer o seguinte cálculo, pegar as declarações do ano anterior para esse cargo, para essa ocupação pública e aplicar um percentual de 50% a 70%. E esse vai ser o limite de campanha. Do dado oficial que foi apresentado pelas dado oficial, da maior declaração. Que dificulta mais ainda. Dificulta mais ainda. Em relação a cabos eleitorais, pessoas, eu não posso contratar um time gigantesco, eu tenho que observar determinadas regras, 1% do eleitorado local para municípios até 30 mil habitantes, acrescentando um cabo eleitoral a cada 1.000 eleitores, a cada 1.000 eleitores a mais. Então eu tenho limites até na contratação de pessoas e nós não podemos deixar de falar de doações, né? Pela primeira vez, a reforma eleitoral de 2015 extinguiu, aboliu o financiamento privado de campanha, ou seja, as pessoas físicas podem continuar doando até o limite de 10% do faturamento bruto anterior, mas as pessoas jurídicas não, ou seja, eu não tenho mais aquele limite de 2% em que eu poderia destinar uma campanha eleitoral. Então todas essas limitações fazem com que a internet desponte como um meio mais acessível, em que eu vou poder alcançar engajar esse eleitor e, por que não, formar a decisão de voto dele. Independentemente do mérito, se foram boas as alterações ou não, o fato é que as leis estão aí e serão aplicadas até para advertir os candidatos, partidos e coligações e o eleitor no dia a dia também em relação à questão do abuso econômico. O que está por trás dessas mudanças é a tentativa de limitar o poder econômico em relação ao pleito. Exatamente, é sempre essa busca de tentar fazer um pleito mais equânime, né, mais proporcional, limitar esse abuso econômico, limitar também gastos excessivos, o que gera aí uma certa desproporcionalidade entre os candidatos. E além disso também nós não podemos deixar de destacar que o tempo da campanha está reduzidíssimo, né? Aquela campanha que o candidato estava acostumado, que começava, dava início em 5 de julho, muda completamente. A campanha eleitoral inicia-se em 16 de agosto. Se ela inicia-se em 16 de agosto, será uma campanha de 40 dias na TV, Isso, no máximo. Aí. Exatamente, uma campanha muito ágil, muito veloz, e a gente sempre adverte, né? Não existia campanha de 3 meses, quanto mais campanha de 40 dias. Esse candidato que não está se preparando para estar em conformidade e para no início da campanha já está tudo articulado, ele já está em desvantagem. Agora, deve ocorrer, como o brasileiro é criativo, para colocar para o nosso bate-papo aqui, uma questão natural. E já colocar o ponto para saber se a legislação vai permitir, o que os candidatos e os partidos vão ter que se preocupar. Oficialmente, a TV, a campanha, 16 de agosto, 10 dias depois da TV. Mas as candidaturas terão que ser definidas, as trocas de partidos, como a gente sabe, até o final de março agora.
Abril, maio, junho e julho. O povo vai sair na rua por aí. O que pode fazer? Os candidatos já vão estar, olha, eu vou ser candidato, viu? Já avisa que vai jogar. E aí que vem um detalhe interessante, que poucos ainda se atentaram. Tendo em vista a redução do prazo da propaganda eleitoral, o legislador flexibilizou algumas formas, algumas atividades que, segundo ele, a partir de agora, e contrariando toda a jurisprudência do TSE, não constituem propaganda antecipada. E uma delas é a anunciação da pretensa candidatura, inclusive com exposição de ideias políticas, as manifestações políticas ou sobre plataformas em redes sociais, e para quem já ocupa cargo eletivo, demonstrar, apresentar os seus feitos, as suas realizações. A pré-campanha vai estar solta. A pré-campanha está solta e mais. A participação em debates, inclusive na internet, antes do período eleitoral, podendo se declarar pré-candidato, expondo as suas ideias, e a legislação ainda diz, podendo realizar pedido de apoio político. Ou seja, pedido de apoio político é um pedido de voto implícito, toda a doutrina está questionando isso, mas enfim, desde que não haja pedido expresso de voto, esse pré-candidato já pode sair atuando nesse momento e dessa vez ele tem o respaldo da lei que, repito, embora contrarie todos os julgados do TSE, tendo em vista que reduzir o tempo da campanha permite que ele faça essas condutas sem que elas sejam consideradas propaganda antecipada. De novo, usando a criatividade, pelo mal, pelo bom sentido, apenas para exemplificar, você que está em casa, eu fico pensando aqui nos períodos juninos desse ano. Sem dúvida. Nas festas de Folia de Reis e todas as festas de São João, durante esse mês e também das julinas, das de julho, né? O candidato vai comparecer nessas festas. Se ele souber cantar ainda, falar um pouco, não é campanha oficial ainda, ele vai poder se expor. Sem dúvida. O candidato ele tem essa flexibilidade. Lógico, nós sabemos que a Justiça Eleitoral ela varia muito seus entendimentos de Estado para Estado. Mas o importante é que está amparado na lei. Vai ter abuso aí nessa história. Pode ter abuso e isso pode ser coibido, isso pode já gerar uma representação e assim por diante. Mas é importante deixar claro que o candidato agora, com a reforma eleitoral trazida pela Lei 13165, ele pode anunciar sua pré-candidatura, debater temas políticos nas redes sociais e pedir apoio político. O que é apoio político? Um tema cinzento. Desde que não haja pedido expresso de voto, em tese seria um pedido de apoio político. Vamos avançar. Organizar evento para arrecadar fundos. Eu posso? Exatamente. Como nós temos uma limitação de doações, nós sabemos que as pessoas jurídicas não podem mais fazer doações. Essas, logicamente, também que já existe toda uma discussão sobre uma forma de doação para compensar as pessoas jurídicas que viria via partido, sendo que a reforma isentou os partidos de identificarem a origem dessas doações, e isso vai poder ser utilizado como válvula de escape para restringir as doações de pessoas jurídicas. A legislação inova também traz essa questão da organização de eventos. Então, os partidos, as coligações, os candidatos, eles podem realizar eventos que serão destinados ao financiamento da campanha. Então, é uma forma de você monetizar antes do período eleitoral esse numerário que você precisa para a campanha. Vamos ser prático, de abril a julho, comecinho de agosto, quase na entrada da campanha ali, se eu quiser organizar um churrasco com a turma de amigos para tentar cada amigos do candidato, etc. Vai poder fazer. Churrasco vai poder fazer. É uma forma de compensação, né? Lembrando que a partir do início da campanha aí as coisas mudam, né? Eu não posso doar brindes, eu tenho que tomar cuidado com a captação, com as promessas, porque nós sabemos que isso pode gerar aí a revogação do registro ou até mesmo a cassação do diploma, caso esse candidato seja eleito. Então ter brindes antes, um outro fato importantíssimo é ter brindes antes, adesivos antes, distribuir camisetas antes? Opa, pode caracterizar propaganda antecipada. Se o opositor está monitorando adequadamente, tem uma militância e chegou essa informação para ele, ele já caracteriza uma propaganda antecipada e isso pode gerar uma multa e pode até evoluir para um abuso de poder econômico que vai implicar na candidatura e no registro dessa candidatura do candidato. Para reforçar nosso raciocínio de uso da internet em larga escala por essas situações todas e doações pela internet. Olha, eu sou um candidato humilde, estou aqui colocando os meus amigos no meu Facebook, que tem 5.000 seguidores, que façam aqui, ó, essa continha, eu já preparo a conta que será a conta que eu vá utilizar futuramente no banco para essa finalidade. Exatamente. Doações pela internet são possíveis, tá? Pouco utilizado ainda por medo dos candidatos, por não estruturarem mesmo um jurídico para analisar a conformidade. Doação pela internet ela tem que ser feita no sítio do candidato, no site oficial dele ou por meio das redes sociais e ela tem que dispor de mecanismo que identifique o doador.
a Justiça Eleitoral apertou o cerco em relação às prestações de contas. 72 horas do recebimento de um recurso, você tem que entrar no portal da Justiça Eleitoral e comunicar esse recebimento. Então, não são em datas específicas, mas 72 horas. E receber um recurso que não conhece, muito cuidado, pode ser beneficiário e pode gerar uma cassação. Então, imediatamente comunicar à Justiça Eleitoral e fazer o estorno desse valor. Então, nós esperamos que a doação pela internet ela aumente, porque você consegue escala, atingir o maior número de pessoas e, desde que identificado corretamente, esse candidato não terá problemas na prestação de contas. Se a campanha eleitoral começa oficialmente em 16 de agosto, na internet muda essa relação ou não? Para essas apresentações iniciais, eu posso desde já fazer uma página minha lá e já começar a falar das minhas virtudes e qualidades e trajetórias? Muito bem, desde já. A própria legislação fala, inclusive na internet. Então, a propaganda na internet ela vai se dar no site do candidato, partido, coligação, desde que hospedado no Brasil, desde que seja registrado no domínio com BR, vai poder se dar por blogs e redes sociais, vai poder se dar por meio de mensageiros, e o WhatsApp é a bola da vez dessa campanha eleitoral. Twitter pode? Twitter principalmente, né? Inclusive nós temos um julgado recente do Twitter, que o pedido de apoio no Twitter não configura propaganda antecipada. O TSE já se posicionou que o Twitter não é um veículo de comunicação em massa, mas, entre aspas, uma mesa de bar. E quando eu falo, peço um apoio, eu estou falando para aqueles que voluntariamente estão me seguindo. Então os candidatos devem explorar mais o Twitter antes do período eleitoral. Então todas as ressalvas que não constituem propaganda antecipada também estão na internet. Anuncie-se como pré-candidato, faça sua página, peça apoio político, faça a divulgação dos seus trabalhos, faça a divulgação... Instagram com a fotinha, tudo bem? Instagram também. O Instagram tem uma visualização tremenda no Brasil. Sim. Né? Nós temos no Twitter 45 milhões de usuários, WhatsApp 45 milhões de usuários, Instagram também. Então, há 3, 4 anos atrás, a gente falava do quê? De Orkut, de 5 anos atrás, Orkut, MSN, hoje mudou completamente. Sim. Então, esse candidato ele vai poder fazer essa propaganda. Lembrando, na internet é vedado qualquer tipo de propaganda paga. Então, link patrocinado, anúncio de relevância, para subir numa busca. Isso, na campanha eleitoral, isso pode ser caracterizar o abuso de poder econômico. Então, anteriormente à campanha, nada impede que um político patrocine a sua página para aumentar o número de seguidores ou curtidas. Infelizmente, poucos se atentaram a isso, vão deixar para 16 de agosto e aí não dá mais tempo. Posso montar grupos e grupos, então, para transferir as informações, espalhar, olha, o fulano vai ser candidato, o fulano vai ser candidato, ó, vamos ver se a gente se organiza aqui para ajudá-lo depois, ele é um sujeito bom, posso espalhar isso. Pode, inclusive eu já vi casos em que criou-se grupos por cidades, por região, nomeou um militante representante, para motivar toda essa militância. Na internet a gente trabalha com muita boataria, então é importante você ter uma militância para reverberar a sua resposta, para evitar que aquilo vire uma consciência. Muitas vezes o eleitor não tem critérios para apurar a integridade de uma informação, aquilo pode influenciar negativamente, o que nós chamamos de propaganda eleitoral negativa, claro, que é aquela propaganda que ela pode ser antecipada ou não e que vem para te desabonar ou para te prejudicar. Já que você citou o WhatsApp, ele é comunicador ou é rede social? Isso está pacificado, resolvido? Não está pacificado, é uma boa pergunta, porque se ele é rede social, eu não posso fazer nenhum tipo de propaganda paga. Então, em tese, eu não poderia contratar aquela empresa para disparar para os meus números de telefones cadastrados espontaneamente. Atenção aos candidatos, né? Eu não posso comprar a base de telefones de Bauru, eu não posso pegar de um órgão público, de uma municipalidade, de um hospital, de uma ONG e assim por diante, mas não está pacificado. Então, se ele for considerado rede social, eu não poderia contratar. Se ele for mensageiro, como um SMS, aí eu posso contratar a empresa para encaminhar essas mensagens aos meus contatos, e não contratar aquela empresa que te vende contatos, isso é ilegal, né? O que nós temos hoje? Alguns julgados dos TREs que vêm direcionando no sentido dele ser um mensageiro. Então, como SMS, nada impede de você contratar uma empresa que vai pegar sua base de dados e periodicamente encaminhar suas propostas pelo WhatsApp. Lembrando que quem recebe mensagem pelo WhatsApp lê, diferente de um e-mail. Mala direta eletrônica, então, guardada essa reserva aí? Esquece, proibido. Aliás, as mensagens devem ter mecanismo de opt-out, que nós falamos, que são mecanismos que permitem ao eleitor se descadastrar. Porque se não tiver, ele pode ser representado. E se ele se descadastrar e receber outra mensagem, R$100 por mensagem não solicitada. Mala direta, impossível. Cadastro de endereços, cadastro de e-mails. Alguém vai chegar e oferecer para um candidato, olha, eu tenho a base de Bauru, eu tenho a base desse bairro. Se caracterizados, se identificados, pode gerar cassação. Nessa altura já do nosso bate-papo, como eu disse no início,
embora isso fosse um raciocínio final, vou interromper para comentar aqui, está muito claro de que com todas essas nuances e especificidades, o candidato, o partido, a coligação que se aventurar a entrar no horizonte da eleição de peito aberto, sem essas retaguardas todas, vai dançar. Sem dúvida. Nós estamos diante de uma campanha em que a internet não é mais um meio complementar. E existem pessoas monitorando o seu ir e vir. A campanha ganha não só quem tem mais popularidade, mas quem erra menos, né? Nós sabemos aí que existem pessoas que vão ser contratadas, que vão estar monitorando para verificar se a sua campanha, desde a pré-candidatura, desde as prévias, ela está em conformidade, não. A partir das convenções já é permitido o direito de resposta. Sim. E um detalhe, as prévias que poderiam ser transmitidas pelas redes sociais, agora com a reforma eleitoral não se pode mais transmitir as prévias. Não posso transmitir? Não pode. Sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação em massa, o partido ele não pode fazer essa divulgação indistintamente nas redes sociais, nem mesmo o candidato e nem as empresas de TV e comunicação transmitirem ao vivo. Então aí já vai ter algumas escorregadas, infelizmente. Vai ter aquele que já vai se anunciar, vai ter aquele que vai divulgar as prévias e isso pode ser identificado já na fase pré-eleitoral para uma representação. Agora, se um outro instituto foi lá, registrou as emissoras de sem TV, prejuízo. fez, A lei eu fala posso isso. me apropriar daquilo e colocar numa página minha? Então, olha, gente, olha, fizeram uma campanha aí, eu ainda não sou candidato, mas olha como meu nome está bem colocado. É temerário, embora assim, seja uma notícia replicável, né, e a lei faz essa ressalva realmente, os meios de comunicação em massa podem fazer a cobertura jornalística. Então, um compartilhamento eu entendo que não haveria de se considerado aí um abuso das prévias. O importante destacar é que o legislador, infelizmente, removeu a cobertura e a divulgação nas redes sociais das convenções e prévias. Não se sabe qual foi aí o motivo, talvez por tamanha propaganda antecipada que as prévias seriam. Até no meu livro eu até citava uma das estratégias, tive que remover, abuse das prévias, porque é uma oportunidade de você divulgar e a mensagem que você vai passar para o eleitor é que você é candidato antes do período eleitoral. Infelizmente essa estratégia eu removi do livro. Eu fico pensando aqui na prática sobre algumas coisas de tanto tempo de lidar com eleição, das chamadas amostragens que são feitas em pontos de ônibus, sem nenhum critério de estratificação, muitas delas são feitas, enfim, sem levar em conta os critérios mínimos de metodologia científica. Surgiu o nome lá do Zezinho, do Francisco, do João e o cara vai poder utilizar. Pesquisa é uma questão muito séria. Nós temos uma disposição específica legal, nós temos uma resolução específica. A pesquisa ela tem que ser comunicada com 5 dias de antecedência. Aqueles candidatos podem se manifestar. Ela tem que ter uma empresa, uma estatística, uma metodologia. Tem que registrar lá na Justiça no Eleitoral. TSE, um plano amostral. As pesquisas elas precisam disso. Se você publicar pesquisa sem registro, é multa. E pesquisa falsa, importante destacar os candidatos e a militância, que normalmente a militância é a mais acirrada, é crime. Pesquisa falsa é crime, crime eleitoral. E o candidato pode chegar nele, porque ele é beneficiário. A legislação eleitoral em relação à internet, ela flexibilizava as enquetes. Então, você ia lá no Facebook, tirava uma enquete no grupo Bauru. Quem é o prefeitável mais viável? Quem você vai votar para prefeito? E era perfeitamente possível. Não se sabe por que isso foi proibido. Eu vou usar de simbologias aqui para falar da campanha ruim, da campanha negativa. O sol é um enorme elemento positivo para cativar votos com sua energia. E o cara faz uma página lá e fala que eu sou contra o sol, eu não gosto do sol. Exatamente. Lógico, eu estou usando simbolicamente aqui um dado para não falar de ninguém ou de nenhuma simbologia. Mas a propaganda em meu nome, o que eu posso fazer? Exatamente, e é justamente isso. Por isso mesmo restringiram as enquetes, não se pode mais enquete, e muito cuidado. Propaganda em seu nome. A legislação fala que é proibida a propaganda antecipada, e pela propaganda antecipada responde com multa de 5 a 30 mil reais o realizador, o executor da propaganda e, se comprovado o conhecimento, o beneficiário. Mas como eu comprovo conhecimento? Por exemplo, o outdoor, o TSE já entendeu que o outdoor de um candidato feito por outra pessoa pressupõe seu prévio conhecimento. A mesma coisa, eu vou lá, faço uma propaganda e marco o Nelson Gonçalves na página dele, que está lá exibida e publica na sua página. Ora, você não sabia que foi feita a propaganda? Então, os candidatos precisam de uma equipe de redes sociais de monitoramento, porque pelo ânimo exaltado de alguma militância, você pode vir a ser responsabilizado. Eu, se sou opositor, registro, falo, olha, foi feita a propaganda pelo João, mas está na página do candidato. Não tem como ele dizer que não era conhecedor, não tinha prévio conhecimento. Representa-se por propaganda antecipada. Vou tentar ser, aspas, criativo, que criatividade é um elemento subjetivo, eles podem me criticar depois os marqueteiros do outro lado. Mas apenas para fazer a pergunta. Eu vou na Páscoa, eu estou pensando no período da Páscoa já na Páscoa. Com prévia campanha. Espalho outdoors para a cidade com um sorriso bonito e falo, você tem 10 motivos para
ser feliz nessa Páscoa. Detalhe, eu ponho 10 grandão, evidentemente o número do meu partido será o número 10. Eu estou tentando pegar um número aqui que não é de nenhum partido. Entendi. É uma visualização, uma mensagem de identificação de imagem e número. Aí. Pode parecer bobeira, mas funciona. Sem dúvida. A recomendação, fotografa, registra, de preferência uma ata notarial para mostrar que o outdoor exigiu e já, a partir do momento das convenções, você já pode fazer a representação desse conteúdo. É muito comum isso, né? O outdoor é proibido na campanha. Nós temos hoje, eram as placas em locais privados, lembrando que locais públicos ou concessões ou locais de frequência coletiva, não precisa ser público, se é de frequência coletiva, a Expo Bauru ou uma igreja, eu não posso também fazer publicidade. O Bauru Tênis Clube ou qualquer entidade de frequência coletiva, eu não posso. Mas se foi anterior, é muito comum você ver o candidato colocar um outdoor, Feliz Dia das Mães, Feliz Páscoa. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, feliz tudo, né? Se tiver alguma menção, alguma característica, alguma mensagem que cria o chamado estado mental, você pode registrar. Por que não representar e deixa que o juiz eleitoral avalie se realmente constitui? Agora, vai ser uma loucura, porque a maior parte das pessoas são impulsivas no uso das mensagens eletrônicas. Todo mundo sabe como usa a sua ferramenta do dia a dia. Só pegando o Facebook como exemplo mais prático aqui no feed de notícias, é uma loucura. O cara sai lá, acorda e fala, bom dia, amigos. Enfim, eu estou aplicando isso à lei eleitoral. Aí o cara espalha um trem lá e fica um receio danado de como monitorar isso, e o cara habilidoso retira a página. O que dá para falar sobre isso? Sobre aquele que é habilidoso, retira a página, já espalhou, como é que eu identifico, como é que eu me... A expressão agora é como é que eu me previno em relação a isso. Exatamente. Hoje nós trabalhamos com ferramentas automatizadas de monitoramento das redes sociais, e essas ferramentas elas atuam em várias e elas filtram por expressões e menções ao candidato. E elas fazem um arquivo paralelo. Então, a partir do momento que aquele cara postou, aquele cidadão postou e em algum momento ele removeu essa informação, aquilo já ficou registrado, já tem um URL e é possível identificar. Mas vou ter que ter um time para fazer esse monitoramento. Um time para isso, até porque na propaganda eleitoral é vedado o anonimato e muitas vezes a gente utiliza o perfil fake, né, o perfil falso para esse tipo de conduta. Lembrando, né, que o perfil falso ele responde não só criminalmente, mas ele responde também, identificado quem foi a pessoa, responde por uma multa. E é muito importante a gente destacar nesse ponto de investigação a questão do direito de resposta. Né? O direito de resposta ele exige, e enquanto esse conteúdo ofensivo estiver no ar, a parte pode requerer o direito de resposta. Vai ter que ser publicado na mesma página, no mesmo perfil, no mesmo grupo, com os mesmos caracteres. Agora, a partir do momento em que retirou do ar, eu tenho 72 horas da remoção para exigir o direito de resposta na internet. Então, eu não posso bobear, senão vou perder o prazo. Como já foi na outra eleição, mas em muito maior escala. Agora, esses partidos que têm militâncias fervorosas e muitos irresponsáveis de toda a natureza e todas as matizes, como diz no início, vai ter que ter um controle sobre a manada também. No sentido eu diria para os candidatos, partidos e coligações repensarem essa contratação, né? Porque nós sabemos que a propaganda feita em nome de outro sujeitava a multa. Então, se eu faço uma propaganda em nome de outro, em positiva ou negativa, eu posso ser responsabilizado. E a reforma eleitoral de 2013, da Lei 12.891, criou um novo crime. Então é crime agora a contratação de pessoas ou grupos para espalharem verdades, desinformações e boatarias na internet. Uma pena pode chegar até 5 anos de reclusão. E a lei também pune não só aquele que contratou, ou seja, o partido, o assessor, o coordenador de campanha, mas pune também aqueles que executaram. Se for espontâneo, dá para pegar também? Tu falou, o cara dá uma maquiada, ele paga, mas não aparece. Ele fala, não, isso aqui é militante do partido. E tem partidos com essa condição. Sim, se for espontâneo, ele pode descaracterizar o crime, que envolve pecúnia, mas ainda assim é propaganda negativa, pode representar e responder financeiramente por essa propaganda. Vai responder por isso, não tem jeito. Não tem jeito. Contratação de hackers para espalhar coisas, tentar fazer coisa suja na página do outro. Isso, o objetivo é esse. Eu preciso deixar claro que impedir o exercício da propaganda é crime. Seja essa propaganda, seja lá uma mesa com um santinho, seja arrancar um adesivo de um candidato, seja furar uma bandeira, seja rasgar um santinho, ou seja atrapalhar a página do candidato, denunciar uma página. Imagina alguém denuncia, eu junto 30 pessoas denunciam a página da minha candidatura. Eu não vou conseguir reaver isso a tempo. Sim. Então a legislação, pensando nisso, também criminaliza essa conduta. A partir de agora, esse é o primeiro pleito de 2016 que esse crime está valendo. E nós sabemos que tem uma série de partidos que, infelizmente, contratam milícias, crackers, pessoas para invadir, para remover conteúdo, para difamar. Se identificado, eles vão poder responder criminalmente. A gente falou sobre as doações pela campanha, pela internet, que pode se organizar, tá, e vai poder realizar isso da forma
correta, legal, mas se sobrar dinheiro, só para as pessoas entenderem, se tem os limites de campanha, se você puder gastar só 50 mil conforme o limite da sua cidade, né? Tem alguns limites, como o Milagre já citou, pré-estabelecidos, definidos na lei. Se eu conseguir arrecadar 100 mil, o que eu faço com os outros 50? Existe uma disposição expressa para você fazer a devolução, né? Seria o estorno, né? O Tesouro Nacional, inclusive para o que você recebe que não conhece. Vou devolver para o governo. Então, assim, é muito rígido mesmo a questão. Se eu pudesse elencar um dos principais pontos no que diz respeito à reforma eleitoral de 2015 aplicada a 2016, é os limites de gastos de campanha, o financiamento de campanha e a prestação de contas. Vai exigir um trabalho minucioso, porque, lembrando, quando eu falo conta, não é representação eleitoral que eu pago multa. Quando eu falo conta, é investigação judicial que gera anulação do registro ou cassação do diploma. Então, as consequências são graves, o candidato vai ter que ter uma equipe sintonizada com isso, preparada para fazer essa prestação. Vou fazer uma observação simplista aqui, mas é mais por uma questão de ser da área de jornalismo, de rádio e televisão. A gente se acostumou, do ponto de vista cultural e de tradição, de gravações oficiais e produções de TV, de rádio e televisão para o período da campanha, aí 10 dias depois, 16 de agosto. Mas agora a gente tem o ambiente dos vídeos, via WhatsApp, tem o ambiente do FaceTime para mandar, pode mandar uma infinidade de coisas, e inclusive gravar mensagens e pôr na internet. Eu vou poder fazer isso o tempo inteiro? Sem problema algum. A internet, por ser multimídia, toda a forma de utilização dela, seja imagético, seja visual, seja textos, ela está liberada. Então, o candidato ele pode ter um canal no YouTube, ele pode participar dos debates na web, e esses debates não seguem as regras dos debates da TV. Nós sabemos que os debates da TV eles são decididas as regras por 2/3 dos candidatos, e se não houver consenso, existe todo um quesito lá, toda uma regra para definir os debates. A internet é livre. Então ganha o candidato que chegar primeiro, mapear primeiro quais são as mídias que são influentes na sua região. A inserção vai ser uma loucura. E aí ele vai, web. Lembrando, sim, gratuito. Né? Eu não posso colocar um banner num site que é bem visto em Bauru, ou em qualquer localidade. Eu não posso colocar pagar para uma postagem positiva de uma pessoa sobre mim, mas o que for espontâneo, gratuito, eu conseguir me aproximar dessas mídias, não há qualquer violação, está permitido na internet. No período da campanha, pode ser uma questão aqui de preocupação desnecessária, mas eu posso veicular através da minha página oficial, a minha propaganda, e arrumar depois um amigo, um companheiro, para reproduzir isso na internet? Isso, exatamente. Eu posso fazer minha propaganda na página inicial. Normalmente a página oficial nós deixamos o quê? Para propaganda, para os textos mais longos e para responder boatos, a chamada central de boatos. O candidato que não presta atenção aos boatos, ele acaba podendo se complicar. Então a gente cria uma resposta firme, fixa e ali compartilha. E é importante que essa militância reverbere esse conteúdo do site nas redes sociais. Então nada impede dele ter pessoas para replicar esse conteúdo. Lembrando, se o candidato já exerce um cargo eletivo, ele não pode fazer isso no site da Câmara, no site da Prefeitura, ele não pode divulgar o seu e-mail público, ele não pode usar os computadores da Prefeitura, porque eu entro lá na regrinha do artigo 73 da lei eleitoral, que são as vedações dos servidores públicos. E para os servidores públicos entenderem, 6 meses antes do pleito, ou no primeiro semestre do ano do pleito, já tem uma série de vedações. 3 meses, mais outra série de vedações. E qualquer bobeada aí pode prejudicar não só o candidato e o servidor público também. A gente está falando sobre a campanha curtinha, que foi a ideia de reduzir os gastos, de impedir o poder econômico, e aí tem as críticas dos especialistas e dos agentes e cientistas políticos de que não vai dar tempo de poder explicar os planos de governo, de explorar as questões do candidato, de pontos negativos, positivos, o debate vai ficar menor, como todo prejuízo do aprendizado. Agora, me vem outro raciocínio aqui para colocar no nosso bate-papo, depois de falar de todas essas regras, que é para as pessoas entenderem. Nós estamos gravando aqui quase na boca de fevereiro e, portanto, daqui 30 dias vão estar definidas todas as candidaturas. Neste momento, que a gente está gravando aqui na TV Câmara, os partidos, os líderes partidários estão correndo feito doido atrás de todos os candidatos com potencial de voto. O Milagre conhece muita gente, tem inserção na UAB, o Nelson conhece não sei quem, não é meu caso, porque eu não sou filiado politicamente, mas eu estou usando a simbologia para dizer o seguinte: diferentemente das outras eleições,
é importantíssimo a chapa de vereadores não ter só o puxador de votos dessa vez. Muito bem, exatamente. O que o sistema proporcional, ele vem para privilegiar a ideia, partido, representatividade. E o sistema proporcional hoje, do quociente partidário e do quociente eleitoral, né, em que eu divido o número de votos válidos pelo número de cadeiras disponíveis, identifico o quociente, aí eu faço o cálculo para apurar o número de vagas que um partido tem, muitas vezes ele não privilegia isso. Nós temos os candidatos puxadores e temos os puxados que têm votação ínfima, mínima, e que acabam sendo eleitos em detrimento de outros, de outras legendas e coligações que nós sabemos, tiveram muito mais votos. Aquela ideia de eu entrar pendurado no Enéas como simbologia nacional. Isso, o Tiririca, por exemplo, né? O Tiririca puxou muitos candidatos, né? E dentre outros exemplos que nós temos aí. Para tentar nivelar isso, foi criado pela reforma eleitoral, a Lei 13.165, chamada votação mínima nominal. Então não adianta mais ao candidato simplesmente ser puxado. Para ser puxado, além de ter, quem vai preencher as cadeiras de um partido? Teve 10 cadeiras, são 10 candidatos. Não são os 10 mais votados, mas são os 10 que têm a votação mínima, ou seja, pelo menos 10% do eleitorado. Então, se ele não tiver esses 10% do eleitorado, outro de outro partido vai fazer essa sucessão. E como que nós chegamos nesse sentido? Por que essa votação mínima nominal? Para que o candidato que seja puxado não seja simplesmente um puxado, mas que ele tenha um mínimo, né, de representatividade que vai se dar nesses 10% de votação. Por isso que nós estamos tendo uma correria para formar times mesmo. Não é mais aquela história de qualquer um, pequenininho mesmo, né, que não tem uma expressão. Esse cara, pelo menos medianamente bom de voto. Isso, ele tem que ter a sua representatividade, ele tem que ter tido o seu relacionamento, porque senão não vai adiantar. Então aquele que acha que vai ser puxado, porque entrou numa coligação que tem bons figurões, que tem já candidatos consolidados, ele pode se enganar, né? Ou seja, nós vamos ter essa regra que já está aplicável a esse pleito de 2016. Em certo sentido, proporcionalmente, essa regra também elimina um pouco daquele receio que era tradicional de ficar com medo. Eu não vou para o partido tal, porque lá tem o cara que é bicho-papão. E aí eu vou fazer a eleição dele. Não é mais ou menos esse raciocínio. É um equilíbrio, né? Percebas que há um equilíbrio. Se ao mesmo tempo eu não vou puxar aqueles que eram inexpressivos e não tinham representatividade, aqueles que têm uma mediana representatividade ou que sabem da sua representatividade, eles podem ingressar num partido que realmente tem puxadores. Porque nos cálculos eles podem ser eleitos, podem ocupar uma cadeira. Vou reforçar a novidade do voto mínimo nominal. Isso significa que se você fosse aventurar a ser um representante popular, olhe primeiro se você consegue ter votos suficientes, é uma questão prática, para ser eleito síndico do seu prédio. Porque se nem isso você tiver, não jogue dinheiro fora, não perca seu tempo. Se aquele candidato está com essa ideia de que, olha, não tem expressão, mas estou num partido bom e posso ser puxado. Infelizmente, as regras dificultaram para ele, porque agora eu observo os 10% da votação. Então, ele tem que ter um mínimo aí de representatividade para poder ser eleito. Para a formação da questão das sobras, vamos usar como referência o chamado coeficiente eleitoral, que é a média de votos válidos mínimo que se estabelece na eleição. Bauru foi 10.500, 11 mil votos, agora fala-se em 11.500 por causa do aumento do número de eleitores, no máximo 12 mil, acho que nem chegue a isso, 12 mil votos para preencher uma cadeira. Essa continha continua sendo referencial. As sobras é uma questão bem polêmica, porque o cálculo das sobras, nós sabemos, você vai fazendo a aplicação enquanto tem sobra, até preencher todas as sobras. E você vai acrescentando mais um nos cálculos dos partidos. Ocorre que com essa reforma da 13.165 de 2015, a forma com que foi redigido o texto fez com que não se acrescentasse mais um, mas ficasse um coeficiente fixo, né? Um denominador fixo. E isso vem gerando muita discussão, porque a partir do momento em que eu tenho um denominador fixo, aqueles partidos que já têm maior expressão, eles ficariam com todas as sobras. Então, os cálculos das sobras, embora foram alterados pela Lei 13.165, já são objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, já tem uma ADIM em andamento, e até a atualização que nós temos, o Supremo Tribunal já havia, aliás, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, havia suspendido a eficácia do cálculo das sobras para essa eleição até o julgamento. Então pode ser ainda, nós estamos em fevereiro, pode ser que hajam modificações, mas a princípio o cálculo das sobras continua sendo o anterior à reforma eleitoral de 2015. Mas reforce-se só para instigar você que quer ou será candidato, o voto mínimo nominal
Está tranquilo, permanece. Voto mínimo nominal não foi questionado, está válido, ou seja, vai se observar número de vagas do partido, vai se eleger aqueles que tiverem maior votação nominal e os 10%, ou seja, de representatividade, para que não seja aquele que teve maior votação nominal, mas uma votação pequena e assim por diante. Em escala, por sua experiência e especialidade, Milagre, olhando o raciocínio global agora, a internet vai ter tanta ou igual força em relação às outras ferramentas eleitorais, em função dessas mudanças todas que conversamos? A nossa percepção é que cada vez mais a propaganda física fica limitada. Né? Cada vez mais a propaganda física nas ruas ela fica acuada. Sobretudo o Santinho, por exemplo, aquela questão de emporcalhar os colégios eleitorais, a partir de agora tem uma resolução que vai penalizar aqueles que emporcalham no dia da eleição. Por outro lado, a internet vem ganhando relevância. O Brasil hoje é o maior número em horas em redes sociais, é um dos primeiros aí no Facebook, né? Nós temos muitos usuários de Facebook, Sim. Nós temos o WhatsApp crescendo absurdamente, 45 milhões de usuários, acesso à internet crescendo. E um detalhe, eu tenho uma geração chamada geração Z, que é até 19 anos. Né? Esse camarada aí, né, de 2001 até 2010, etc., é um camarada que nasceu na mídia digital, não assiste TV, pouco lê de jornal, não vê rádio, não ouve rádio, e ele vai formar. Adoro a mensagem. Só que vota, é multitarefa e vota. E eu tenho uma geração Y também, que é até os 29 anos de idade, que são pessoas que, embora ainda assistam TV, vejam rádio, eles também estão antenados na internet. Então, para atingir essa juventude que está inscrita e que vota, a internet é o meio eficaz. Então, a gente verifica que a internet deixou de ser um meio complementar. Põe um site lá e pronto, a campanha é isso, vão para a rua. E nós vimos na campanha de 2013, 2014, a peso que teve, os debates que tiveram, a internet está deixando de ser complementar, mas sendo um meio bem agressivo, bem interessante e que o candidato não pode desprezar se ele quiser ter resultado. Vou emprestar uma informação pessoal aqui para dar um fechamento final à questão da preocupação das calúnias, injúrias, difamação. Eu tive um problema disso, via internet, eu fiz o print screen da página, fiz o registro, tratei de outras informações para me identificar IP e, numa ação judicial, consegui que essa ofensa, calúnia, enfim, tivesse a indenização em relação à aplicação da lei para quem cometeu. Medidas simples juntamente com outras medidas de formar um time, são fundamentais para o que nós estamos conversando. Fundamentais. Aliás, boa pergunta, porque me lembrei que essa é a primeira eleição que nós vamos enfrentar, que nós estamos na vigência do Marco Civil da Internet. Marco Civil da Internet, Lei 12.965 de 2014, e o Marco Civil vem justamente para isso, para te auxiliar a apurar a autoria de conteúdos indevidos, de ofensas, e para remover esse conteúdo. Então, o candidato ele tem que estar amparado por um jurídico que vai startar esse procedimento rápido, não deixar que aquilo vire um viral, né, que vire uma febre na internet, e ao mesmo tempo ele tem que descobrir quem está por trás da ofensa. O Marco Civil ele dá amparo, os provedores guardam os registros por 6 meses e os provedores de conexão por 1 ano. Então ele tem que agir rapidamente. Lembrando que pela legislação eleitoral o provedor de conteúdo é responsável se ele tem pré-conhecimento daquele conteúdo. E como que eu dou pré-conhecimento a um provedor do conteúdo? Notifico ele. Então o candidato viu que está hospedando uma ofensa, uma agressão, uma foto inverídica, ele notifica o provedor e registra, para que ele remova, e caso ele insista, aí a partir daí então ele pega esse conteúdo e ingressa judicialmente, pedindo então a responsabilização do provedor para remover o conteúdo. Simbolicamente, a tecla do print screen nunca será tão importante quanto nesta eleição. Porque todo meio de prova na internet é válido. Então pode ser um print screen, pode ser salvar a página, pode ser até mesmo uma ata notarial, um tabelião que vai lá ver que existiu esse conteúdo, né? Existem outros meios, você tem que preservar esse conteúdo antes dele ser excluído, para que você possa caracterizar a materialidade. Então o candidato realmente tem que ter uma equipe focada nisso para evitar que esse conteúdo indevido ele se prolifere e ao mesmo tempo para fazer com que quem está por trás dessa ofensa, normalmente o opositor, ele responda. Olha, a gente citou alguns pontos aqui para tentar abranger os principais da 13165. 13165 de 2015 e 12891 de 2013. Só um adendo para que é importante. Telemarketing está proibido. Tá? Montar um timinho para ligar. Colocar lá um call center. Oi, tudo bem? Estou ligando em nome do candidato. E para caracterizar telemarketing é necessário que haja interação. Então, se o candidato for representado por WhatsApp ou por SMS sob o fundamento de que é telemarketing,
não dá certo. Já existem julgados que telemarketing é interação. Pode mandar mensagem, pode mandar suas propostas e isso não vai caracterizar telemarketing. O que está proibido é você contratar pessoas para interagir em tempo real com eleitores, tentando convencê-lo a lhe dar o voto. Ufa, o que eu diria para quem tem partido, coligação, ou quer ser candidato, monte um time já, antes do carnaval, ou no máximo até o carnaval. Sem dúvida, é importante, a gente trata no livro, inclusive eu estou atualizando o livro vai ser lançado em março, que é o Guerra Eleitoral na Internet. Eu fiz em 2012 e gerou muita adesão mesmo, a gente atualizou ele com as normas atuais e ele monta toda essa estratégia, conformidade e táticas para uso da internet em eleições. E lá no livro eu falo mesmo desse time digital, que ele está subordinado ao coordenador de campanha e ele é composto justamente por pessoas que vão dar todo esse atendimento, conformidade com doações, prestação de contas, redes sociais, monitorar se a campanha da oposição está em conformidade e garantir a segurança para que o candidato possa fazer o que ele tem que fazer, que é ir para as ruas e convencer o eleitor. Como certamente, embora esse vídeo esteja no YouTube, para quem souber só da nossa entrevista e não puder e não possa ter assistido no momento em que ela está no ar, entra no YouTube na página TV Câmara Bauru depois, só digita José Milagre, que vai aparecer essa entrevista lá, que certamente será utilizada até o mês de agosto, inclusive durante todo esse primeiro semestre e o começo do segundo. E em relação ao livro, o José Milagre, que é advogado e especialista em questão digital e eleitoral, lógico, em especial, já está anunciando para a gente aqui que a partir de março vai poder ter acesso ao livro, quem quiser esmiuçar e aprender um pouco mais em relação a isso. Isso, exatamente. A gente esgotou a primeira edição durante esses 4 anos, pessoas pedindo, a gente mandou livro para o norte, para o nordeste, o pessoal pagava mais caro no frete, né? E nós atualizamos ele bem, acompanhamos a evolução do TSE em relação à internet, link patrocinado, o que pode, o que não pode, ofensa. Fizemos de uma forma didática e também tem um capítulo específico de como estruturar essa equipe, quais são as competências, o que cada um vai ser responsável nesse projeto, buscando o resultado eleitoral. Então os interessados vão poder acessar josemilagre.com.br, lá vai ter o link para o interessado adquirir a obra também, que é indispensável não só para candidato, mas para a equipe de campanha. Então, o pessoal que vai trabalhar com marketing, que vai trabalhar com organização, com TV, para não falhar, para não entrar em desconformidade, gerar uma multa ou uma representação, é importante seguir o que nós estamos transmitindo no livro. José Milagre, de nossa parte, muito obrigado, até pela nossa função pública, que a gente vive te explorando em relação aos seus conhecimentos, para transferir informação para as pessoas e elas se prepararem. E você que não é candidato, não participa de nenhum partido político, também se preocupar, porque você é um fiscal, em última instância, das condições. Eu que agradeço, sempre uma oportunidade ímpar, estamos sempre à disposição. Obrigado. Tá bom. Eleição 2016, desde fevereiro, antes do carnaval. Quando a gente estiver em agosto, se você estiver assistindo esse programa, você vai se lembrar. Poxa, eu não me preparei. Faça isso desde já. Até o nosso próximo encontro.